A Unemate, Universidade do Estado de Mato Grosso, realiza em novembro a 4ª edição da Semana de Direitos Humanos. Também a 4ª edição da Mostra de Cultura e Artes das Gentes do Pantanal. Dentre os temas que serão abordados nos dois eventos estão democracia, direitos humanos, diversidade sexual e economia solidária. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos da Unemate, Edna Sampaio. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço. Vamos falar da programação. Como que vocês definiram a programação desses dois eventos? A Semana de Direitos Humanos já tem sido uma tradição no Centro de Referência, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Nós estamos na 4ª edição e todo ano a gente define um tema que seria um tema referência importante para a discussão dos direitos humanos. Este ano nós temos uma situação bastante atípica brasileira, né, do contexto nacional, mas não só nacional, e nós decidimos então, numa reunião da equipe, envolvendo os parceiros que constroem a Semana de Direitos Humanos todo ano, né, são diversas entidades do movimento social, de dentro da própria universidade, e definimos então que seria relevante abrir um espaço de reflexão sobre a relação entre democracia e direitos humanos. Então, nós partimos dessa temática para organizar os eixos que vão dialogar com o tema geral da semana, que é a democracia e direitos humanos. Poderemos considerar que elas estão altamente relacionadas? Sem democracia, não temos direitos humanos, sem direitos humanos não temos democracia? Completamente. Inclusive, o tema democracia foi um dos eixos de discussão da 12ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, né, que aconteceu no início do ano. Então, a democracia, ela é intrínseca à garantia dos direitos humanos, né, porque você tem um poder público, um Estado organizado para garantir direitos, né. Isso é importante e fundamental, né. A democracia permite, por exemplo, que a participação cidadã, ela seja encarada como parte do construto social, que é tenso, é contraditório, mas ele é necessário para que a gente construa uma unidade no tecido social. A senhora falou aí de contexto nacional que nós estamos vivendo, seria, por exemplo, essas propostas de reforma que estão sendo apresentadas para a sociedade brasileira, tipo reforma previdenciária, trabalhista, essa PEC 241 que congela o orçamento, do teto dos gastos públicos por 20 anos, a reforma do próprio ensino médio, né, que é a medida provisória, que mexe no ensino médio. É esse contexto que a senhora está dizendo aí? Esse é o contexto fundamental que se configura hoje no cenário nacional, mas nós já viemos de um processo de movimentos de rua, né? Já viemos de um processo de reivindicação de vários grupos sociais. Eu acho que na história recente do país, nós tivemos um cenário no Brasil muito propício à reflexão da democracia, né? Nós tivemos o país dividido nessa discussão do projeto nacional, de que nação, na verdade, que nós estamos construindo, né? E os projetos que estão em curso hoje no Brasil e os movimentos, a ocupação das escolas, são quase 100 escolas ocupadas pelo Brasil, muito mais do que isso, né? Ocupadas pelo Brasil, um movimento estudantil que floresce com uma força que a gente imaginava que não teria nesse momento, né? Outras organizações de trabalhadores também se organizando, enfim, eu acho que nós temos um momento muito propício para reflexão sobre a democracia e como que isso tem relação com a garantia dos direitos humanos. Esses dias eu vi uma imagem, veio da França, essa semana, milhares de pessoas, migrantes que estão no norte da França, tentando pegar o Eurotúnel para ir para a Inglaterra. Aquela imagem lembra muito, inclusive, aquele momento do nazismo, dos campos de concentração, as correntes migratórias pelo mundo, as pessoas procurando paz, fugindo das guerras. Quer dizer, esse problema da busca pelos direitos humanos não é nem brasileira, é mundial, num século XXI, que é altamente tecnológico, altamente globalizado, mas não resolveu o problema dos direitos humanos ainda. Acho até que nós estamos vivendo um momento de crise da própria democracia e da possibilidade da afirmação de uma agenda de direitos humanos, né? Você disse bem, não é um problema nacional. Nós estamos vivendo no Brasil um contexto de conflito, um contexto de crise do capital internacional, né, que tem reflexo nas relações políticas internas. Mas quando a gente olha essas ondas migratórias, o fechamento dos países para a acolhida desses imigrantes, né, aqui mesmo nós temos muitos casos de imigrantes que estão aqui e ainda não temos uma política pública efetiva para acolhimento dessas pessoas, né? Enfim, eu acho que a própria movimentação política dos grupos
que se organizam internacionalmente, né? Que se organizam para as disputas eleitorais. A gente está agora no momento eleitoral aqui. Quer dizer, são todas expressões de uma crise do capitalismo, né? De uma crise que também não é só econômica, mas é uma crise política também. E isso tem reflexo sobre o nosso ideário, né, de direitos humanos. Agora, por que se convencionou criticar tanto os direitos humanos no Brasil? Assim, é recorrente a gente ouvir a crítica. Direitos humanos só defendem bandidos. É isso mesmo? Explique para a gente por que os direitos humanos são tão criticados no Brasil. Eu penso que existe, e tem alguns autores que colocam essa reflexão sobre a nossa trajetória autoritária, né? Nós temos no Brasil muitos lapsos de exceção, né? Então você tem um processo democrático que se constitui e de repente você tem o fechamento dele. O último processo ditatorial que nós sofremos, na década de 60, ele instituiu a perseguição aos militantes políticos, né? E quem eram esses militantes, né? Eram pessoas de classe média que frequentavam as universidades e que se rebelavam contra o sistema ditatorial, contra o sistema de exceção, e essas pessoas eram presas, eram torturadas, e então passou-se a disseminar a ideia de que defender essas pessoas significaria defender bandidos, né? Ocultando que essas pessoas, longe de ser bandidos, entre aspas, eram pessoas que tinham uma militância política e que, como o país fechou-se para a questão da participação, do controle social, das posições divergentes no campo da política, passaram então essas pessoas a serem tratadas como bandidos, né? E aí o Direitos Humanos ganhou essa pecha. Nós, do Centro de Referência em Direitos Humanos, pensamos que é preciso retomar e ressignificar para a população o sentido dos direitos humanos. Toda a construção de direito na sociedade, ela é uma construção de direitos humanos. A educação é um direito humano, o acesso à cultura é um direito humano, o acesso à segurança é um direito humano, o acesso aos meios de comunicação, à informação é um direito humano, viver em ambiente saudável, numa cidade, estava vendo as enchentes aqui em Cuiabá, né? Ter direito a uma cidade que consiga ser acolhedora, né? Que consiga ter as condições de uma sociabilidade, uma sociabilidade saudável, é um direito humano também. Então, veja, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando na possibilidade de uma existência cultural, política, cidadã, econômica, que permita a inclusão das pessoas com toda a dignidade, com plenitude dessa dignidade. De 16 a 24 de novembro, no campo da Unemate, em Cáceres, as inscrições pelo site? As inscrições podem ser feitas pelo sistema CIEC da Unemate, através do site, que é www.unemate.br. Muito obrigado, bom evento. Obrigada lá em Cáceres no mês que vem. Ok, obrigada.